de novo aqui, ó. Dezembro tá acabando, hein? Puxa vida, vocês estão gostando das minhas camisas novas? Ah, liquidação na Renner lá de R$ 2,99. Presta muita atenção. Esse mês tá bacana, hein? Não é só música não, hein? É marketing, é farmácia, harmonização facial, é músico, né? Pra não pode perder o costume. E hoje eu tenho o privilégio. Olha que mundo louco esse que nós vivemos. Eu tô recebendo aqui, não sei se chama ela de amiga ou filha de um amigo, mas eu acabei virando amiga. Eu tô recebendo aqui Jesse Pardini. Muito prazer. É um prazer estar aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho de feminicídio. Vamos falar, querida. Sabe quem que é essa menina? Vou explicar pra vocês. Em 1900 e alguma coisa, andava uma menina no bairro muito bonita. E todo mundo, opa, eu quero namorar com ela. E um amigo meu namorou, engravidou. E depois de muito tempo eu vi esse amigo meu no shopping com essa menina. Quem que era? A menina que estava dentro da barriga da mãe dela. Um abraço pro ex, pra Daniela, que não são casados, mas são os pais dela. Casal, são pessoas que moravam lá perto do bairro da casa da minha mãe, no Jardim Montanhês, em Belo Horizonte. E aí eu conheço a Jéssica, lá no Shopping Del Rey, né? Nosso segundo café, nosso segundo encontro, todos os dias. E acabei que a gente conhece a pessoa, que é o seu pai, muito amigo dele desde a infância, né? Conheço seu pai desde quando ele tinha 7, 8 anos. Tá com 51, então são muito tempo, 44 anos, né? Mais ou menos. E te conhecer foi muito bacana, porque a gente diz que a gente tem que conhecer a pessoa, comer um quilo de sal, né? Com certeza. Eu tô comendo uns pouquinhos. E aí eu falei, cara, eu trouxe um advogado aqui pra falar de contrato, sobre contrato de shows, tudo. Que bacana. E aí quando eu resolvi te chamar, eu falei, o que nós vamos falar? E ela falou, vamos falar de feminicídio. Ah, coisa chique. A Jéssica é advogada, ela vai se apresentar aqui. Conta pra nós aí de que você é formada, aonde você formou, quando você formou, o que você tá fazendo da vida. Pode falar da sua empresa que você trabalha, aqui é tudo livre. Ah, ótimo, Fernando. Obrigada pelo convite, primeiramente, né? Essa amizade também é muito bacana pra mim. Você não é só o pai, né? Você não é só amigo do meu pai, você é um amigo meu também. Obrigado. Fico lisonjeada. Então, eu formei em 2015 na Escola Superior do Adão Helder Câmara. E logo em 2016 eu comecei a pós-graduação em Direito Público, porque o meu sonho era ser promotora de justiça. Então eu fiz lá junto com os promotores de justiça aqui de Minas Gerais. Depois, em 2018, eu finalizei a pós-graduação e comecei a estudar para concurso, advogar. E como eu gostava muito de direito penal, eu comecei a pegar algumas causas de direito penal. Então aí eu comecei a pegar alguns crimes. Tem alguns crimes que eu não mexo, como tráfico de drogas, crimes sexuais. E eu gostei muito da área da Maria da Penha, porque a gente pode também atuar como advogada da vítima, não só como advogada do acusado. Ah, interessante. Sim, a gente pode atuar como assistente de acusação do Ministério Público. Então, o promotor de justiça, ele tem o dever de ajudar a vítima, né? Ele que faz a ação e tudo mais. E, às vezes, a família da vítima procura a gente, nós somos advogados privados, e a gente, para poder fazer a defesa aqui, só também. Um detalhe, viu, gente? Esqueci de falar. Tem cara de menina, não tem? Mas não é não, viu, gente? Tem 32 anos. Tem 9 anos já que eu sou formada, mas... Mas até olho pra você, eu vejo assim como uma criança. Mas você acredita que isso é um pouco ruim pra minha área? Por quê? Porque a pessoa quer te respeitar? Não respeita. Mas sabe, conhece muito o que tá fazendo. Não respeita. Você também trabalha com o seu pai, né? Trabalha. Eu trabalho numa empresa... Pode falar o nome. São José Viagens, é uma empresa de turismo que tem 75 anos. E lá eu mexo com vários tipos de direito. Tem direito muito bacanas também, que é contratual, sim, direito consumidor, algumas justiça, direito do trabalho. Mas é mais gerado a consumidor e transporte, sim, entendeu? São quantos anos de empresa? 75 anos. Um abraço pro vovô lá. Pode deixar, vamos mandar. Vovô... O Wilson. O Wilson, sabe tudo. É bom encontrar com ele no shopping, sabe por quê? Nossa, ele é muito... Me contando as histórias. Hoje os motoristas dirigem tudo tranquilo, ele tá me contando. A história dele é muito interessante. Um dia você falou que queria escrever um livro dele, hein? Eu quero escrever um livro dele. A história dele daria uma novela tranquilamente do SBT. Ô, Jéssica, mas eu acho a profissão de vocês muito linda. Obrigada, Fernando. Profissão muito linda porque
Pra começar, eu não dava conta de ler metade que vocês leem. E olha que eu vou falar uma coisa. Infelizmente, hoje em dia, os advogados, a gente tem uma certa dificuldade na língua culta. Sabe? A maioria dos advogados tem. É mesmo? Então, na hora da redação de uma peça, de uma petição, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu mesmo, eu admito que eu tenho um pouco de dificuldade na norma culta. Então, assim, o que está acontecendo? A nossa profissão está sendo muito desvalorizada. Apesar de ser uma profissão boa, bem vista na sociedade, né? Igual a medicina, engenharia, a advocacia, o direito como um todo, ele vem sendo desvalorizado. Aqui, eu quero começar com uma pergunta de um leigo, um idiota, que sou eu. Um dia eu liguei a televisão lá, o cara falou assim, não é o advogado bom. Como é que é? Não é o seu caso que é difícil ou ruim, é você conseguir pagar um advogado bom. Essa frase existe? Essa frase... Olha, eu não vou falar que ela é completamente errada e nem completamente certa. Existem casos que são muito difíceis para qualquer advogado. Tem um advogado 20, 30, 40 anos de profissão, tem um advogado 5, 3 anos de profissão. É claro que com o passar dos anos a gente vê mais casos, só que a jurisprudência, os tribunais, eles vão mudando de mês em mês. Então tem que ter um estudo constante. Essa brecha na lei, me fala sobre isso. O advogado aqui, ele é experiente, teve uma brecha que ele conseguiu. É só no Brasil que tem brecha? Não. Eu não posso falar dos outros países, né? Mas eu vou falar do nosso país. O direito penal em si, ele tem... Nossas leis, elas são incriminadoras. O que significa isso? Se não tiver a tipificação, se não tiver previsto o crime no nosso código e nas leis espaço, por exemplo, a Lei Maria da Penha, não é crime. Então, por exemplo, a gente divide a lei no crime e no processo. Tem leis processuais e leis de crimes. O advogado criminalista, ele vai olhar tanto para as brechas processuais quanto para as brechas criminais, vamos dizer assim, né? Eu vou ser o mais leiga possível, eu não vou ser muito técnica no falar para todo mundo entender, né? São as leis chamadas materiais. Então, o que acontece? A gente, sim, quando a gente pega um caso, a primeira coisa que a gente vai é na brecha processual. Entendeu? Que são casos famosos, que eu não vou entrar aqui para não gerar polêmica. São casos famosos que aconteceram no Brasil. Foram casos de brechas processuais e não materiais de crime. Então, pode acontecer no país de uma pessoa ser culpada, ou seja, ela cometeu aquele crime, há provas no processo que ela cometeu, às vezes, inclusive, imagens, que é, assim, clara, né? Tem o autor ali do crime, mas processualmente falando, aquele processo, ele é nulo, entendeu? Então, por que o legislador fez isso? Porque o processo da lei o legislador, a Câmara dos Deputados, junto com o Senado, faz uma lei penal, né? Criminal, e depois ela vai ser interpretada e julgada pelo nosso judiciário. Então, o juiz que tá lá, ele é um cara que estudou muito, ele entende da lei. O legislador, não. Nem sempre o legislador, ele é um jurista, que a gente chama, né? Que é um bacharel em direito. Às vezes são pessoas leigas. Mas dentro do Congresso existem advogados. E mesmo assim passam leis inconstitucionais. Agora, Jéssica, acho que toda profissão, você tem os bons, os mais ou menos, os ruins. Sim. O advogado também não deixa de ser isso. Com certeza. Certo? Quando você fala que um desses aí, nesse contexto que você está falando, são porque estão acostumados com o jeitinho brasileiro ou porque realmente não se dedicam para aprimorar, você está falando aí da escrita, né, que a gente precisa melhorar. Sim. Como é que é isso? Nós estamos falando de advogado, sei lá, com 20, 30 anos de formado. Olha, Fernando, infelizmente o nosso direito processual, ele tem muito do direito do jeitinho brasileiro. Isso eu não posso negar. Entendeu? Antigamente, antes do processo eletrônico, porque hoje é tudo eletrônico, a gente ia ao fórum pegar o processo físico. Eu lembro disso. Então tinha muito contato do advogado com o promotor, com o juiz. Entendeu? Então, assim, tinha muito dessa questão da oratória. Você acha que isso perde? Com certeza. Essa falta? Com certeza. Tanto que alguns casos meus eu vou diretamente igual eu fui semana passada, fui no promotor. Tudo bem que era um caso que eu precisava estar presente com a minha cliente. Mas eu acho que o olho a olho, ele é muito nunca importante. Vai perder isso, né? Ô, Jéssica, tá igualzinho, eu fui, esse final de semana, eu fui no outlet, lá no Black Friday, lá do outlet da Cidade Industrial, e eu falei isso com a minha esposa. Tudo bem, eles estão modernizando tudo, cheio de tecnologia, mas
eles colocaram uns atendentes, porque é self-service, tudo. Se tivesse alguém me atendendo, eu teria comprado muitas coisas. Com certeza. Você concorda com isso? Concordo completamente. É a mesma coisa que você tá falando. Então, assim, o trabalho do advogado primeiro ele escuta o cliente. Então, ele tem que ter um pouco de psicologia. Porque, às vezes, o cliente, ele quer desabafar. Então, ele já tá passando por um processo. Às vezes, muitos são a parte contrária. Ou seja, elas estão sendo acusadas de alguma coisa. São réu do processo. Então, ele quer ser escutado. Isso acontece muito em caso de direito de família. Imagina. Entendeu? Então, assim, às vezes, o advogado tá faltando sensibilidade nele. Por exemplo, em promover uma... Quando é um casal, eu sempre tento saber o porquê que tá pedindo aquele divórcio. Será que não é algo que pode ser resolvido? Você tenta ajudar nesse sentido também? Sim, eu já ajudei um casal que legal. Tem um advogado, acho que é o Dr. Rafael, ele deu um projeto, ele é especialista em direito das famílias. Interessante isso. Ele deu um projeto seguinte, era uma coluna, era uma lista. Você pegava e colocava os prós e os contras, igual a gente aprende na escola. Sim. Então, eu pegava o casal e falava, olha, quais são os contras do divórcio, quais são os prós? Vocês estão querendo divorciar só por causa de questão pessoal? Aí você envolve os filhos, envolve questão patrimonial. Então, assim, eu consegui salvar um casamento por causa disso. Então, eu consigo identificar quando, por exemplo, um casal, ele não tem mais solução, vamos pôr assim, entre aspas. Aí, realmente, tem que proceder o divórcio, né? Mas aí, então, assim, eu sempre tento conversar para poder evitar. Você acha que o advogado tem um pouco de psicólogo também? Com toda certeza. Toda certeza tem que ter um pouco de psicólogo. Quando eu conheço, Fernando, advogados muito inteligentes, mas que eles não sabem, eles são robôs. Eu vou falar pra você uma coisa que eu tenho usado comigo. Eu não sei se são inteligentes, não. Sabe o que eu tô achando? Eles têm muita informação. A informação é diferente de sabedoria e inteligência. Com certeza. O cara tem muita informação. Eu sou leigo em política, tá? Muito leigo. Mas não entra na minha cabeça duas pessoas cultas, tô falando estudadas, doutoras no assunto, no final da pauta está fervendo na porrada. É porque o Brasil, ele não, mas como? Se eu sou tão inteligente, como é que eu vou ferver na porrada com você porque você não concorda comigo? Eu acho isso um absurdo. Tá acontecendo no Brasil todo. Não, sim. E aí você pega o cara doutor isso, doutor aquilo, e aí? Não, ele tem muita informação, mas talvez pouca sabedoria. Sim, eu conheço vários, não vou citar, obviamente. Eu conheço várias pessoas na minha área que são pós-doutores, ou seja, passaram pela graduação, pós-graduação, mestrado são 2 anos, doutorado é 4 anos, o cara é pós-doutor. Então você pensa assim, nossa, o cara estudou, leu pra caramba, mas não tem tato. É igual a medicina. Não adianta o médico ser muito inteligente se ele não sabe lidar com o paciente. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer juízes maravilhosos, super educados, me trataram super bem, inclusive na área penal. Infelizmente, na área civil, eu conheci, na área de direito do trabalho também, inclusive é a que eu mais vejo, juízes extremamente arrogantes. Então, assim, o direito ele tem esse problema da questão do... a minha área é uma área muito arrogante, entende? Deixa eu fazer umas perguntas de idiota. Quando eu falei outro dia, outro programa aqui. Essa frase que o pessoal fala assim, isso aí é advogado de porta de cadeia. O advogado porta de cadeia é eu não vou falar que é um preconceito, né? Todo criminalista, ele é porta de cadeia. Entendeu? Só que você não sabe como que surgiu essa frase? Você não sabe. Não. Antigamente, não existia marketing. Então, a captação do cliente criminal era na porta de cadeia. Então, o advogado ia lá conversar com a família, com a esposa do... E pegava o serviço lá? E pegava o serviço lá. Mas hoje eu vejo o pessoal discriminando isso, falando, tipo assim, isso é porta de cadeia, isso não vale nada não. Olha, eu vou falar o seguinte, eu, apesar de ser jovem, relativamente jovem, eu sempre gostei muito do tete-a-tete. Eu quero mexer mais na questão do marketing jurídico, mas atualmente todos os meus casos criminais foram indicação. E isso tá acabando no direito. Porque o advogado é visto como bom, que tem um fluxo de clientes maior, ou seja, o escritório dele é um escritório rentável, ele tem um marketing jurídico muito forte. Então, às vezes, por exemplo, eu já vi colegas meus que não são especialistas em lavar dinheiro. Lavar dinheiro é um crime que mais dá honorários. É um crime de colarinho branco. Então, assim, se você perguntar, a gente tem um jargão dentro do direito penal, que são os colarinhos azuis, que são os crimes
comuns, como furto, estelionato, roubo, e os colarinhos brancos, que são os crimes de ricos, né? Então, lavar dinheiro, vazão de divisa, corrupção, né? São os crimes que os autores são muito ricos. Então, quando você, por exemplo, você pega a questão da Lava Jato, não vou me adentrar muito, quem fez a defesa dos réus da Lava Jato são escritórios com grande gabarito. Mas não quer dizer que o nome que vem no escritório vai ser o cara que vai redigir a petição. Você tá entendendo? Entendi. O nome dele é muito forte, então ele tem um marketing muito forte. Então, o que acontece? Às vezes o cara nem é tão conhecedor daquela matéria. Mas por ser especialista, por ter um nome muito forte, ele gera, né, uma rentabilidade melhor para o escritório. E aí entendeu? A pessoa... claro. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, você vai jogar no Google ou perguntar a juristas, quem é o maior constitucionalista do Brasil? Quem é o maior criminalista do Brasil? A gente vai achar. Jéssica, pra gente entrar nesse assunto, é meio inteligente isso, viu, Ricardo? Quem dera. Obrigada. Eu queria ter uma filha assim. Eu sou muito esforçada, sabe? Eu acho que... se eu fosse realmente inteligente, eu já seria promotora de justiça. Não, para com isso. Mas... Você tá estudando, só falta estudar um pouquinho. Para de torcer pro Galo, vem pro São Paulo. Deus me livre de torcer pra São Paulo. Eu prefiro quem torce pro Cruzeiro que quem torce pra time. Que isso, deixa eu te falar agora. Ô, Jéssica, deixa eu te falar, o que tá acontecendo que os homens tá matando as mulheres tudo? O que acontece, Fernando? Eu ligo o jornal, o cara matou a mulher, matou a mãe, matou a filha. O que tá acontecendo? Os caras não gostam de mulher mais, não? Não, na verdade, isso aqui tá acontecendo. Eu bato a minha mulher todo dia. Eu sei, ela que bate no C, né? Que eu sei. Eu bato de beijo. Não existe ainda a lei de João da Penha, hein? Você tem... Não existe. O que tá acontecendo, Jéssica? Fala pra mim. O que acontece, Fernando? Isso aí remete a muitos anos. Então, assim, pra gente poder entender a história da Maria da Penha, é anos de história. Mas resumindo a situação hoje há mais divulgação da questão da violência doméstica. Então, antigamente, o que acontecia com as nossas avós, nossas bisavós? Elas sofriam a violência, principalmente física, e tinha a questão do atrelamento com a rentabilidade. Então, a dona de casa, ela dependia a sua sobrevivência de seus filhos do marido. Ela não podia trabalhar. Então, não tinha muita denúncia. Até a própria polícia, ela agia de uma forma diferente. Então, hoje, o que o legislador, o que os juízes estão entendendo? Olha, vamos criar delegacia especializada em violência doméstica, vamos ter delegadas para poder atender a mulher, vamos ter uma conscientização ampla, vamos criar um canal da Polícia Civil para poder ligar com relação à violência doméstica. Teve uma divulgação aqui da Polícia Civil de Minas, se eu não me engano, salvo engano, foi de Minas, ou a Polícia Civil geral, né, de todos os estados, que era um símbolo vermelho na mão, que demonstrava que a pessoa estava precisando de ajuda com relação à violência doméstica. Então, se uma mulher entrasse num estabelecimento com aquele símbolo, a outra mulher ou um outro homem já poderia ligar para a polícia fazendo a denúncia. Então, o que está acontecendo? Ainda há na sociedade a questão da mulher ser uma mulher independente. Então, há um machismo, sim, da parte dos homens na sociedade, da questão deles não aceitarem um fim de um relacionamento. Então, antigamente, quando você não aceitava um fim, você falava assim, olha, não tem dinheiro mais para comer, para comprar comida. Então, a mulher, ela ficava desesperada, aceitava aquela agressão. Hoje, a mulher fala, olha, eu não aceito isso mais, tchau, eu vou pegar minha filha e vou embora. Então, esse movimento de independência da mulher gerou uma certa revolta que antes era resolvida de outra forma. Entendeu? Então, hoje, infelizmente, a gente vê muito essa questão. Eu não acho que a medida protetiva da Maria da Penha, ela tem uma finalidade muito bonita. Ela é muito boa. Mas efetividade, ela não tem. Você viu o acidente? Acidente, não? A mulher que pulou do carro semana passada? Sim, eu vi. Pelo amor de Deus, a mulher pulou no carro porque o cara ia matar ela. Então, assim, tem já tinha a medida protetiva. Já tinha medida protetiva. Esse povo não tem medo, não? Olha, Fernando, hoje em dia com a lei... A minha esposa me colocou medida protetiva em mim. Colocou? Não posso chegar perto dela pelado. Então aí eu tô evitando. Então você pode pegar a pena de 2 a 5 anos. Eu vou falar com ele que a pena aumentou. Mas, Jéssica, o cara tem a medida protetiva. Jéssica, eu passei um dia lá em Neves, como é que chama lá aquela cadeia lá? Pedro Dutra. Tem Pedro Dutra, tem outras também. Foi Pedro. Eu fiz um trabalho de cultura na área da música lá. Que bacana. Eu fui pra lá 9 horas da manhã e saí lá 5 horas da tarde. Eu falei, Jéssica,
Quando eu lembro de que eu vou brigar e eu posso correr o risco de ir pra lá, eu afino, eu faço... Não, eu conheço a Pedro Dutra e eu vou falar uma coisa, aquilo dali é um inferno. Como é que o cara tem coragem de ir lá, agredir a mulher e matar pra ser preso? Mas sabe qual é o problema, Fernando? Infelizmente... Ele acha que ele vai ser solto pelo advogado, é isso? Sabe quantos % dos homicídios são solucionados no nosso país? 8%. 8%? 8%. Misericórdia. Pois é. E ontem eu escutei de um professor meu, que é um professor do Supremo, vou até falar sobre o nome dele, eu adoro ele, Pode Chiquinho. Falar. Ele falou uma coisa que me assustou, que não era de conhecimento meu. 48% a 50% dos homicídios contra a mulher são feitos na relação da violência doméstica. Então, 50% dos homicídios são feminicídios. Então, peraí, vamos falar de novo. De 48% a 50%. Dos homicídios contra as mulheres. Porque o feminicídio ele é uma espécie, né? Sim. Então, vamos pôr, o assassinato das mulheres, 50% é no contexto de violência doméstica. Então, é muito alto. E, infelizmente, ontem, inclusive, ele falou uma coisa interessantíssima. A inclusão do feminicídio na lei, no Código Penal, foi lá em 2015, como qualificadora do homicídio. Então, já tinha uma pena alta, né? De 20 a 30 anos. Ela não conseguiu abaixar o índice de feminicídio. Não conseguiu. Agora veio em 2024 uma lei que chama Pacote Antifeminicídio, aumentou a pena. Qual que é o pacote? O pacote, ele previu várias coisas, né? É? Mas o feminicídio agora tem uma pena máxima de 40 anos, que é o crime com maior pena no ordenamento jurídico hoje. Então, por exemplo, existem crimes que têm a pena altíssima, de 30 anos, mas o crime que tem a pena mais grave é o feminicídio. Eu, particularmente, não acho razoável isso. Entendeu? Mas isso é uma opinião minha. Sim, lógico. Teve uma questão de clamor social nessa pena. Então, assim, como a pena máxima do Brasil hoje é 40 anos, depois do pacote anticrime, que foi, ao meu ver, foi um pacote excelente. Muitos advogados amigos meus não gostam do pacote anticrime, mas eu gosto. Ele previu um aumento de pena de 30 para 40 anos. Então, assim, é a primeira vez que o legislador coloca um crime com uma pena tão alta. Ainda tem majorantes no meio, que é, por exemplo, se o filho vê o crime acontecendo, aí aumenta a pena. Então, assim, o cara pode pegar 60 anos, por exemplo. Entendeu? Não quer dizer que ele vai cumprir 60 anos. Lógico, né? Então, assim, o que está acontecendo? A gente está com um problema gravíssimo. A pena, essa gravidade da pena não está impedindo o cara de matar. Então, ao meu ver, é falta de política criminal. O que é política criminal? É prevenção do crime. Você tá entendendo? O que poderia ser feito? O que você acha? Olha, é muito difícil, porque eu não sou estudiosa da política criminal, né? Lá na criminologia, que é um estudo do crime, da vítima e tudo mais, eles falam que tem que ter uma questão da educação. Cultura mesmo? Cultura, educação. Começar lá do berço. A educação com relação à violência doméstica, ela no Brasil é muito fraca. Quando eu fui casar, há 260 anos atrás... Pastor muito bacana, orou, tem uma passagem da Bíblia, largar o homem, seu pai, sua mãe, e a mulher vai ser submissa e tal. E eu aprendi uma coisa muito interessante, é a minha frase de para-choque de caminhão. Todo mundo fala, lá vem eu sei essa frase de novo. Não é o amor que sustenta o relacionamento, é o relacionamento que sustenta o amor. Exatamente. Então, eu aprendi nesse decorrer, já tive crise, eu tô com 34 anos de casado, e a gente, são 41 anos de relacionamento. É muito tempo. Minha única mulher. E eu não sou o único homem dela, acho que ela teve uns 500, mas sacanagem. Ué, sorte dela, né? Mas, voltando aqui para não perder a zoação. Aí eu falando sorte dela foi ótimo. Mas o que é legal é que nesse casamento, quando a gente gosta, quando a gente cuida, quando a gente zela, não é uma disputa. Não. Muitas pessoas acham que é uma disputa. É que eu sou... A mulher minha não faz isso. Quando a pessoa é tão gente boa com você... Eu tô falando do meu casamento. Eu tenho vergonha de pisar no tomate com ela, de tão boa que a pessoa é comigo. Mas eu vou te falar uma coisa assim, talvez você não concorde, muitas pessoas vão até cancelar o que eu tô falando, mas essa questão da mulher querer se colocar acima do homem, porque eu, como, apesar de eu ser advogada, eu uso muitos princípios cristãos que me regem para poder ajudar o próximo, né? É claro que a gente tem que respeitar a religião de todo mundo. Lógico. Né? Mas os princípios cristãos, para mim, são... Então, o que acontece? Essa questão da disputa
financeira, econômica, pessoal da mulher com o homem dentro do casamento gera uma raiva tão grande no homem que eu não tô falando que a culpa é dela. Óbvio que não. Sim. Mas essa disputa que a mulher hoje em dia quer com o homem, não de igualdade, mas de superioridade, né? Ela gera... Abre parênteses aqui, você falou uma coisa interessante. Eu não vou citar nome, lógico, não, eu vou ganhar 260 processos, já vou arrumar serviço pra você vai trocar de carro. Eu conheço uma empresária muito bem sucedida. Sim. E ela não consegue ter mais relacionamento. Com o marido? Com qualquer pessoa. Já separou? Sim. Não consegue. E ela tem filhos. Sim. E ela foi num evento convidado de algumas mulheres com o mesmo problema dela. Sim. E aí chegou lá nessa palestra, a palestrante acabou com ela me contou. Falando sobre isso. Sobre a questão da superioridade. Que vocês são muito independentes. Que vocês são muito autoritários. A própria mulher, ela foi procurar uma ajuda e chegou lá e tomou muita porrada. Mas você sabe que às vezes a gente precisa fazer isso. Sim. Entendeu? Então, mas eu também não tô aqui, pelo amor de Deus, gente. Não tô aqui falando que tá certo, errado. Tô te contando um testemunho que a mulher me contou. Que ela não conseguia relacionar, porque ela virou pra você, eu não consigo me relacionar, porque eu não aceito mais uma condição de estar ali dividindo com o homem, financeiramente, conjugalmente, sei lá, o que ela inventou lá. Só que ela tá sentindo falta de alguém do lado dela. Aí ela foi procurar ajuda. Quando ela chegou lá, só tinha mulher solteira. Olha pra tudo empresária e rica. E a mulher chamou a atenção dela pra isso. Eu falo pra você, por minha experiência, eu tenho 32 anos, sempre sonhei em casar. Só que às vezes, antigamente, eu tinha antes de me reaproximar a Deus, eu tinha uma postura totalmente autoritária. Não da questão de arrogância, mas de questão de não aceitar uma palavra ou uma atitude do homem contra... Às vezes pra me ajudar, você entendendo? Então, assim, falta muita sabedoria. Jéssica, eu vou falar, eu brinco muito, zoo muito, mas se tem uma coisa que eu posso falar é de casamento. Eu não sou dono da verdade e nem tenho o melhor casamento do mundo. Mas por tudo que eu passei, eu tô com minha esposa desde 14 anos, minha única mulher. Certo? Certo. E aí, passamos crise? Passamos. Sim. A última crise, então vai pra sua casa ou pra casa e tal. Acabou o respeito, não pode acabar o respeito. Então, se acabou o amor, se não tem mais amor. E chegamos a uma conclusão que não era isso. Mas é tão difícil se você chegar e falar assim, ó, eu não vou perder pra você. Sim. Não é uma disputa. Isso é falta de humildade. Eu não vou perder. Quando você usa essa expressão, eu não vou perder pra você. E aí você vai comentar com alguém despreparado, que tem um casamento péssimo. Sim. E fala assim, fulano, você é boa pessoa, não faz isso não. Cara, não é isso. Sim. Então, você tá falando sobre isso dentro desse contexto, eu não sei como é que as famílias estão sendo preparadas. Esse feminicídio, isso tem classe social e tá acontecendo com todo mundo? Tá acontecendo com todo mundo e eu te falo uma pior. As classes altas, elas têm a tendência, né? A mulher de classe alta, ela tem a tendência de sofrer mais violência psicológica. E às vezes até física e sexual. Porque existem... tem um crime que... Eu posso falar o nome do... Pode falar o nome do crime? Pode. É estupro marital, que é o estupro dentro da constância do casamento, né? Enquanto o marido, ele não aceita a mulher dizer não. Então, isso é ele é um crime... o marido? Estupro marital. Dentro da constância do casamento ou do companheirismo, né? Porque hoje a gente não faz mais equiparação entre a união estável e o matrimônio. Então, olha que engraçado. O Código Civil... Ele falava que a mulher ela tem um dever conjugal. O que é dever conjugal? Dever de relação sexual. Sim. Correto? Então, na constância daquele casamento, você não pode... Teoricamente, você não poderia casar com uma pessoa sem ter a finalidade de ter uma relação sexual, né? Então, antigamente, tinha muita anulação com relação a isso. Hoje, não. Não pedia anulação do casamento porque tinha um negócio de anular, não tinha? Sim, porque não teve a consumação. Então, minha esposa quiser pedir anulação, pode. Não, a gente... O Código Civil, antigamente... Minha esposa pode pedir anulamento do casamento. Porque não tem relação sexual. Então, o que acontece? Ai, gente. É engraçado, mas assim, acontecia muito a questão, né, da consumação do casamento. Então, hoje, a mulher, ela tem esse dever, né, entre aspas. Hoje, a jurisprudência, ela repudia esse termo de dever, tá? Ah, tá. Então, por quê? É um termo machista, né? Então, no Código de 1916, que foi o código anterior a esse, de civil, né? Porque o nosso código é de 2002. Olha pra você ver, ficou quase 100 anos sem código. Meu Deus do céu. Então, era muito antigo. Tinha umas coisas assim, o nosso Código Penal, ele é muito antigo. Entendeu? Então, assim, naquela época tinha essa questão do dever. Hoje, com a mudança, né, da sociedade, falou, olha, você não pode exigir, você não pode pegar sua mulher à força, isso é crime.
E crime hediondo. Entendeu? Então, o que acontece? O estupro, ele é um crime que acontece entre 4 paredes. Então, se a mulher ela não se manifestar, vai ficar o que a gente chama de cifra negra. Parece besteira, mas dá essa informação que tem uns leigos aí que às vezes não entende. O cara acha que estupro é só o sexo forçado, mas não. Não, na verdade, o que acontece? O estupro, ele é violência. Né, ou grave ameaça. Então, se a pessoa exerce uma grave ameaça, ela não precisa te bater pra ser estupro. Entendeu? Ela não precisa te bater. Ela não precisa te pegar à força, abrir as pernas. Não é assim que funciona. Hoje o estupro, ele é do beijo não consensual, que a gente chama de ato libidinoso, até a conjunção carnal. Nossa. Então, antigamente, ele era só a conjunção carnal. Então, a gente tinha um problema da questão do estupro entre relação homossexual. Olha pra você ver, o legislador, ele colocava o estupro de um homem contra outro homem, com uma pena inferior do que da condição carnal entre homem e mulher. Aí, o que o legislador falou? Opa, isso aí é muito grave. Essa conduta é muito grave. Uhum. Então, vamos pegar e vamos colocar tudo no mesmo pacote. Então, hoje, tem delegados, tem promotores que entendem que o beijo forçado, ele é estupro. Então, assim, é uma situação muito complicada. O STJ, salvo engano, ele reconheceu há pouco tempo atrás que a importunação contra menor de 14 anos, porque o sexo ele é proibido antes de 14 anos, é estupro. Correto? A importunação numa adolescente de 13 anos, por exemplo, ela é estupro. Então, uma conduta, entre aspas, se fosse contra um adulto, teria uma pena inferior. Contra uma adolescente, uma criança, tem uma pena mais grave. Por quê? Aquela criança, ela é vulnerável. E esse papo que a menina de 14 anos já sabe o que ela quer, isso não existe. Lei é lei. Não existe, mas atualmente o Código Penal ele não proíbe a relação sexual de maiores de 14 anos. Correto? Menores de 14 anos é estupro. Maiores de 14 anos... Não, tudo bem, mas eu tô falando assim, a menor de 14 anos eu já sei o que eu quero. Não interessa. Não interessa. Não importa se ela casou, porque antigamente tinha muito de casar, isso, né? Casar a menina de 13 com 16, de 13 com 20, é estupro de vulnerável. Nossa. Entendeu? Então, assim, é estupro de vulnerável mesmo com casamento. Existe um julgado de uma mulher que deu uma polêmica, que é um processo só de uma menina que chegou a casar com um namoradinho e ela era menor de 14 anos. Nossa, meu Deus do céu. Os juízes entenderam que não foi estupro. Só que isso é um caso isolado. Ah, imagino. Né? Jéssica, você falou sobre psicologia dentro do direito. Eu acho interessante, por exemplo, eu tô numa situação... Misericórdia, eu tô dando um exemplo aqui. Eu fui lá e tô querendo brigar com a minha esposa. Aí eu chamo assim, eu tô aguentando mais, eu vou dar nela uma porrada e tá. Eu acho que aí entra o seu trabalho, né? Sim. Fernando, antes de você fazer isso, aqui vai acontecer isso, isso, isso. Eu saber o que é que eu não posso fazer. E se acabou o respeito, acabou o amor, meu filho, vai embora, porque senão o bicho vai pegar. Eu acho que a terapia com o psicólogo ou psicanalista tem um papel fundamental aqui, mais do que até o meu. Porque por mais, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você abre o Código Penal, tá escrito lá, matar alguém, pena de 12 a 20 anos. Isso impede alguém de matar? Não. O que impede alguém de matar? São vários fatores. Às vezes uma igreja, às vezes a família. Lógico. Às vezes o contexto, a criação. Não é o Código Penal. Você tá entendendo? O cara não tem medo de matar, ainda mais em crimes passionais, por exemplo. Que o feminicídio, ele na sua maioria, um crime passional. Sim, lógico. Entendeu? Mas tem crimes que são premeditados. Que o crime premeditado, ele não é passional. São crimes... O crime premeditado, ele não é passional. O crime passional é quando a vítima... A emoção mesmo, na hora ali. A emoção... Então, se eu estou discutindo com a minha esposa e falo assim, eu vou dar uma porrada na cara, ela pode me denunciar? Claro, e deve. Opa. Ameaça. Vem cá. Você ameaçou sua mulher esse final de semana. Esse crime já é? É crime. É crime. Jéssica, agora cá pra nós. Eu não tô puxando sardinha pro lado, eu só quero entender a lei. Tá? Como que a mulher... Se a mulher inventar isso? Olha, esse é um dos pontos fracos da Lei Maria da Penha e da lei do pacote antifeminicídio. O que acontece? Existem casos em que a mulher inventa. Eu vou te dar um exemplo. De tanto inventar, existem aí que entra a perícia. Por exemplo, em caso de lesão corporal.
Eu vou te dar um exemplo. Existem N crimes dentro da violência doméstica. Ameaça, estupro, homicídio, um tanto de coisa. Feminicídio, né? Mas vamos pôr lesão corporal, correto? Só um minutinho, gente. Ô, Ricardo, pega o remédio da azia ali pra mim. Eu tô precisando tomar um remédio da azia. Que é ao vivo. Pega ele pra mim, tá... Não fala que é ao vivo, não, que eu tô... É ao vivo, minha filha. Aqui é ao vivo. Ai, meu Deus. Pega ela pra mim aí. Não sei se tá no carro, tá lá atrás. Pega um pacotinho. Quem tá me ligando aqui, gente? Ah, o cara tá me ligando no meio do podcast. A Lohane, atende aqui. Ela tá querendo falar comigo. Fala que eu tô gravando um podcast. Aqui é ao vivo. Aqui é... Mas quando aqui tudo é assim, filho. Aqui vale tudo. Ó, o cafezinho, Jéssica. Tá com moral aí, viu? Nossa. Melhor secretário do país. Meu Deus. Lohane Godoy, viu? Você viu minha gatinha tratou bem? Lohane. Lohane é top. E é cantora e das boas, viu, filho? É, você vai cantar pra mim. Excepcional. Ainda mais se for gospel, aí tem que cantar. Ela é gospel. Ah, então ela tá tem um bom. projeto lindo com o marido dela. O chip brasileiro, procurei. Eu vou contar um caso. Tem um caso que eu atuei há um tempo atrás. A gente é proibido de contar detalhes por causa de ética profissional, lógico, né? Lógico. O meu cliente, ele foi denunciado por estupro, correto? E estupro marital. Ele foi preso. Havia perícia com o sêmen dele na vítima. E ela estava machucada na região íntima. Então, isso tudo pressupõe o estupro, a relação sexual forçada, Sim. né? Então, assim, não tinha nada. E eu não pego esse tipo de crime, a não ser que eu tenha certeza absoluta que o cara é inocente. Então, eu falei, olha, eu estou te dando um voto de confiança. Se eu sonhar que você é culpado, isso é uma coisa minha, tá, Fernando? Não, sim. O advogado, ele pode muito bem defender o cara e não concordar com ele. Não, sim, lógico. Né? Não é o meu caso. Eu tenho esse código de conduta interno. Então, o que acontece? Ele falou, não, Jéssica, eu juro por Deus, foi consensual. Aí, eu falei com ele, olha, fulano de tal, não tem jeito. A perícia tá contra você. A testemunha falou que vocês brigavam muito. Ele falou assim, minha vida acabou. Eu perdi meu emprego. Nossa, meu Deus. Eu perdi a guarda da minha filha. Nossa. Aí ele falou assim, eu falei, só tem uma solução. Se ela chegar na justiça... Deixa eu mentir. O que é isso aí, meu filho? O cara, o impulso. Você deu remédio pra dor de cabeça, eu tô com azia, ô idiota. Eu sabia o que é. Ele chama gastrogel só. É um negocinho assim. Não, é um negócio que tá escrito gastrogel. Tá no carro, lá dentro do carro ou lá atrás. Ô, gente, desculpa, esse menino idiota. Na bem que só canta. Não xinga ele não, que eu gosto dele. Aí, joga minha carteira, ele é gente boa. Aí, o que acontece? Eu falei, só tem um jeito. Tá na sacolinha da droga raia. Falei com ele, só tem um jeito. Ela ir na justiça e falar que mentiu. Ele falou assim, ela não vai fazer isso, que ela tá com ódio de mim. Só que por algum acaso ela foi e falou. Quando é assim, né, os danos que ele sofreu psicológico, ele pode entrar no justiça, pedir danos morais e tudo mais. Só que ela vai responder por denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa não vai dar cadeia pra ela. Então, assim, essa falha, né, no sistema. E o cara... O cara pode entrar com um pedido de... Tá, mas aí o que ele perdeu... Ele foi solto. Ele foi solto. Ele foi solto? Foi solto, mas o que ele perdeu psicologicamente perante a sociedade... Mas o emprego ele perdeu, os negócios... Ele perdeu o emprego e não conseguiu de volta. Nossa, ele recomeçou a vida dele, sim, entendeu? Sim. Mas o que aconteceu... Ficou. Ele optou por não entrar na justiça contra ela, mas ela respondeu por denunciação caluniosa. Oh, meu Deus do céu. Que é quando você faz uma denúncia que você sabe que é falsa, né? Isso é pra arrebentar o cara. Com fim de prejudicar uma pessoa. Lógico, a gente não tá, como você diz, né? 4 paredes, a gente não sabe o que tá acontecendo nada. Mas esse negócio que a gente citou aqui semana passada, da mulher pulando na estrada, podia ter morrido. Mas eu te confesso que eu pularia também. Não, sim. Mas, por medo. Imagina, o carro vem, pega você não morre lá, morre do jeito. Mas a perícia tava lá, a polícia tava lá, né? A polícia tava lá e ela foi salva lá. E esse cara vai ser preso. Ele já tá preso, ele foi pego em flagrante. Ele foi preso em flagrante. Aí tem que ver qual tipo de crime que ele vai responder. Tem umas vantagens você pega em flagrante? Não, nenhuma vantagem. Nenhuma vantagem. Entendi. Nenhuma vantagem. Então ele vai responder um processo, ele tá preso. Olha, eu não sei qual tipificação que ele vai sofrer, entendeu? Porque eu não conheço o caso como um todo. Eu imagino que ele possa, às vezes... sofrer talvez um sequestro. É difícil tipificar, assim, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você tem... Eu achei legal da sua fala aqui hoje, que você tenha
o lado técnico, que é o lado que você estudou, e as suas crenças, a sua conduta, o tipo de vida que você teve, educação. A gente sabe, eu vi falando pro seu pai que depois de hoje, então eu vou mandar um áudio pra ele, falou, você ganhou na Mega Sena, 10 vezes pela filha que você tem. Mas independente disso, dessa parte técnica, você, como advogada, você vai defender um tipo de situação dessa. O que a gente vê muito em filme, né? Você, vamos supor que realmente você conheça a conduta da pessoa. Que o cara é culpado, né? Ou não seja culpado. E o outro advogado entra nessa questão sabendo que a mulher fez errado. Como que é isso? Como é que é a conduta de um advogado na hora dessa? Olha, tem alguns princípios, tem juramentos. Quando a gente forma, a gente faz um juramento, né, de defender a justiça, porque a justiça ela é muito utópica. Então, a gente tem como justiça o que está previsto em lei, né? Se o advogado tem conhecimento que essa suposta vítima está cometendo esse crime, é dever ético e até legal dele falar. Entendeu? Agora, se ele omitir, eu não vou falar que ele vai ser responsabilizado, né? Mas vamos supor que ele omitiu. Ele vai sofrer consequências na OAB, entendeu? Você preza mais pelo seu nome do que pelo dinheiro? Eu prezo com certeza pelo meu nome. Eu já me ofereceram dinheiro pra cometer um crime e eu não cometi. Um crime dentro da sua área? Dentro da minha área. Uma grana? É muito comum, Que é muito comum. Entre os advogados criminalistas, entendeu? Mas eu optei era um dinheiro, assim, muito rápido, muito grande na época, entendeu? Então, assim, ele me ajudaria. Sim, mas aí você Mas eu não venderia minha alma pro diabo, entendeu? A conduta é tudo. A gente estava fazendo outro podcast que a menina falou sobre esse negócio da harmonização. Perguntei, tem jeito? Achou não? Tá bom, então deve ter sumido. Ela tava falando que ela tem possibilidade de colocar um material no seu rosto mais barato, de outra forma, e ganhar um dinheiro. Sim. Mas que depois ela teria além dessa conduta profissional ser ridícula, que é medo de queimar o filme dela, porque se desse qualquer coisa no rosto dela, quem é que fez? Que a pessoa procura por dois motivos. Se ficou bom e se ficou ruim. Se ficou ruim. Né? Então acho que o advogado também é assim, né? Vocês trabalham muito por indicação. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Tem uma conduta ética que eu sempre prezo, é de não falar mal de um colega. Eu já tive processos nos quais eu vi um erro, assim. Porque, olha, nós somos seres humanos, então nós erramos. Né? Eu não vou negar. É igual, por exemplo, às vezes alguma informação que eu falei que com relação à pena, tipo de pena, eu posso ter esquecido, é um erro técnico, né? Então, isso pode acontecer, tanto comigo, quanto com o promotor, com o delegado, com o juiz, com todo o sistema jurídico. Só que existem erros que são, entre aspas, gritantes. Então, a gente vê isso no processo e muitas das vezes a gente não fala. A gente tenta contornar a situação. Entendi. Né? É claro que o nosso cliente tem que ter noção de que algumas coisas não ocorreram por nossa causa. Entendeu? Então, o processo, ele depende de muita gente. Não é só do advogado. Agora, o jargão que eles falam, você tem um bom advogado, ajuda demais. Ajuda demais. Você lembra do... ele tava aqui? Você é burro. Ele tava aqui, ó. Nossa! Pode deixar isso é aqui. Ótimo, porque eu tenho muita azia também. Isso é ótimo. Ô Jéssica, a gente ouve as pessoas falando assim... meu Deus, isso aqui é o melhor que tem, viu, gente? É melhor que tem mesmo. Eu gosto também. Tá acabando. Tudo que é bom passa rápido. Ô Jéssica, hoje, você tem ainda uma vontade de trabalhar de ser promotora? Você ainda quer ser promotora? Olha, ser promotora foi e é um grande sonho meu. Só que eu adequei o meu sonho à realidade, vamos dizer assim. Entendeu? Atualmente, eu não tô me preparando para o concurso do Ministério Público. Sim. Mas eu venho me preparando para outros concursos na área penal, né? Na área policial. E eu admiro muito a área policial. Inclusive, eu tenho que falar aqui uma coisa muito importante. Fala, então. A desvalorização da polícia é um absurdo. Ali, fala pra aquela câmera. A desvalorização da polícia é um absurdo. A sociedade hoje desvaloriza tanto o policial e passa tanta mão na cabeça de um não vou falar bandido, né? Porque
Não é que que eu tô defendendo que a pessoa não tem um direito humano. Não é isso. Mas houve uma inversão de valores. No âmbito policial, existem N policiais ruins. Criminosos, milícia, que trata mal, que mata, que é arrogante, mas como todas as profissões. Eu conheço N policiais, militares, civis, federais, que são pessoas boníssimas. E tem um jargão dentro da polícia que fala o seguinte: a polícia é a ausência mais sentida e a presença mais incômoda. Então, olha a força dessa frase. Ela é a presença mais incômoda, que ninguém quer a polícia, e a ausência mais sentida. Porque um dia nós vamos precisar, nós não podemos sair na rua com arma. Não é todo mundo que tem posse e porte de arma, entendeu? Então, assim, imagina se todos tivessem posse e porte. Nossa. A gente viraria uma selva. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Tem que ter uma valorização da polícia. Inclusive, eu gostava muito do governador e ele fez uma desvalorização da Polícia Civil aqui em Minas, que pra mim é um absurdo. Entendeu? Eu que estudo pra esse concurso, eu vejo a desvalorização. Então, assim, o cara vestir um colete, portar uma arma e ir pra poder enfrentar um bandido e poder nunca mais voltar e receber o salário que um policial militar recebe. Eu tava numa loja uma vez, eu trabalhava na Pedro II, numa loja de telefone celular, e aí o cara foi lá 6 horas da tarde e passou lá. Falei, hoje o bicho pegou. Eu troquei tiro demais com o bandido. Tô doido pra chegar em casa pra ver meu filho. Falei, que é isso, cara? Pensa. Comigo? E eu te falo mais, quando eu estudava para promotoria, uma vez eu não me lembro quem foi, alguém da minha família perguntou assim: você não tem medo de morrer, não? Tipo assim, porque o promotor ele é muito visado, mas ele ainda sofre menos risco do que o policial militar. Ele é doido. E o policial civil também. Vou falar mais da militar, que ela é mais ostensiva. Eu falei, não. Sabe por que não? Porque o meu dever, a minha vontade de servir a sociedade é tão grande, de fazer justiça é tão grande, que ela vale a minha vida. Você tá entendendo? Entendi. Então, assim, quando, por exemplo, igual teve aquele promotor que foi assassinado, que é muito famoso aqui em Minas Gerais, né? Ele foi assassinado, inclusive, no posto de gasolina, pra todo mundo ver. Né? Hoje, a sede da fundação do Ministério Público o prédio chama o nome dele, né? Então, assim, eu tenho certeza, ninguém quer morrer. Só que pessoas que têm essa profissão, elas têm um pensamento diferente. Sim, lógico. Você tá entendendo? Então, assim, tem que ter uma valorização. Seu pai morre de medo. Mas aqui, eu te falo uma coisa. A promotoria, o Ministério Público é um órgão muito forte. Né? Então, a polícia ela é muito desvalorizada, a promotoria não. Eu vi uma vez, lá no, acho que é Canadá, que o salário policial lá é um absurdo de alto. Eu acho assim, eu vou te falar o cargo que surgiu agora, que o concurso está aberto. Investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, ganhando 5.400 pra começar? Reais. É absurdo. Ô, Jéssica, hoje o cara pra ser um juiz. Minha amiga ficou 3 anos sem sair, estudando dia e noite, 24 horas. Hoje um salário de juiz hoje, pra começar, é quanto, mais ou menos? Bruto? Em torno de 32 e 36 mil. É uma sacanagem. O menino assinar um contrato com um time de futebol ganhar 50 mil. É uma sacanagem. É lógico. É igual o TikTok, por exemplo. A gente tem adolescentes, crianças ganhando milhões. Só que o que eu aprendi na vida você não pode mirar a sua vida no sucesso do outro. Não, lógico que não. Entendeu? Então, assim, é igual, por exemplo... eu acho, Fernando, que o salário de um juiz, de um promotor, ele é condizente com a função. Desde que a autoridade, ela exerça a função. Não, sim. Agora, os órgãos superiores, né, não vou entrar no caso do nosso judiciário, eles ganham um valor exorbitante que não condiz com a realidade do país. Sim, mas eu tô falando esse negócio do futebol. É lógico que o futebol também, ele é privado, não é do governo, eles têm os ganhos, têm os prejuízos, tem as coisas de lá. Mas eu digo assim, eu tô te falando esse negócio do juiz, porque o estudo de você é muito grande, né? É muito profundo, é muito concorrente. O estudo é muito profundo. Aí você estuda pra cá, o cara te chama lá pra Maceió, te chama lá pro Acre. Os concursos estaduais, Fernando, isso é uma coisa interessante também. Os concursos estaduais, por exemplo, juiz estadual, ele só tem a possibilidade de exercer a função dentro do estado. Os concursos federais, eles podem ser enviados para outro local. Então, por exemplo, policial federal, ele vai aonde? Onde que nós mais precisamos? Fronteira.
Então, o nosso tráfico é muito pesado. Então, ele vai para a fronteira do Acre. Entendi. Ele vai para a fronteira de Rondônia, Amazonas. Nossa. Então, só que a Polícia Federal, ela tem um salário condizente. Entendi. Isso ela tem. Legal. Porque o agente da Polícia Federal, ele ganha em torno de 15 a 17 mil. Então, eu acho bom. Legal. O delegado da Polícia Federal ganha igual um promotor. Então, assim... É um salário condizente. Agora, você chega... A Polícia Militar é brincadeira. Não, esse salário é da Polícia Civil, tá? A Polícia Militar, eu não sei quanto que um soldado tá ganhando. Mas é mais ou menos isso. Aí a Polícia Militar é um pouco especial porque ela tem forças oficiais, né? Que é o CFO, que a gente chama, né? Que são pessoas de curso superior, é diferente, sabe? Sim. Mas que a pessoa já pode entrar num cargo superior, que inclusive é um concurso muito bom de ser feito, mas ele tem idade para ser feito. Uhum. Então, assim, como que um país vai desenvolver se ele não tem segurança pública? Não tem jeito. Entendeu? Impossível. É impossível. Agora, a gente... Meu Deus, chegou ao final. Passa rápido demais, meu Deus. Eu só queria dar um recado pras mulheres. Você vai dar sim. Eu só queria dizer para você o seguinte, antes de você dar o recado, o feminicídio hoje, aí é um ponto de vista meu, como tudo na vida, mas como nós estamos falando desse caso, tá faltando Deus na vida dessas pessoas. Com toda certeza. Porque a gente tá falando aqui de direito, a gente tá falando de advogado, a gente tá falando de Constituição, de lei, tudo, beleza. O que é certo, errado, mas sabe o que tá faltando? Deus no coração da gente. E eu vou falar pra você, se você acredita nisso, eu não sei, mas biblicamente nós estamos chegando nos finais do tempo. Com toda certeza. Porque onde falou que pai ia matar filho, filho ia matar pai, porque antigamente você tinha problema com o padrasto, você tinha problema com o vizinho. Hoje é dentro de casa. Do núcleo familiar. Então a gente, ainda mais esse índice agora que você me falou, 50% é doméstico. Dá seu recado lá pro povo lá. Olha, eu quero dar o recado para todas as mulheres que sofrem qualquer violência, seja... Nós temos uma gama de violência psicológica, moral, patrimonial, sexual e física, que elas podem entrar em contato com a Polícia Civil, né? E nós temos aqui em Belo Horizonte uma delegacia especializada na proteção da mulher em situação de violência doméstica. Vá até a delegacia, faça seu boletim de ocorrência, peça sua medida provisória e arrume um advogado. Peça ajuda para alguém. Não deixe para amanhã, porque a sua vida vale muito mais que qualquer coisa. Já hoje arrebentou, hein? Jéssica, nós estamos no final, chegamos ao final. Tudo que é bom passa rápido. Passou muito rápido, queria falar mais. nós vamos ter outra oportunidade. Eu te agradeço muito pelo convite. Obrigada pelo convite. Finais. Minhas considerações finais é isso. Eu acho que nós temos que prezar pelo controle pessoal, com Deus no coração, em primeiro lugar, né? A questão da espiritualidade, Fernando, ela não evita só crime, ela salva vida. É isso aí. Entendeu? Então, além de evitar crimes, que eu ainda coloco aqui o feminicídio, né? Ela salva vidas. Inclusive dos nossos maiores problemas do século, que são a ansiedade e a depressão, né? Jéssica, muito obrigado. Deus te abençoe muito, Amém. Muito. Deus te abençoe também. Eu sabia que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tanto bom. Eu fiquei muito feliz com o convite. Você que assistiu esse podcast, isso aqui foi uma aula hoje. E é lógico que esse assunto para 15 horas de discos de bate-papo. Mas pega esse pouquinho, pega esse recado que ele deixou aqui no final. Se você está sendo ameaçada, se você tem algum problema. E o mais importante, leia a Bíblia, conheça sobre Deus, porque Deus pode mudar a sua história. Tamo junto!